Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Didática Ativa. Meu nome é Eduardo e hoje a gente vai falar sobre as principais empresas de papel e celulose com ações na Bovespa. Vamos falar sobre os números, os principais resultados aí do primeiro semestre de 2016. Então, as principais empresas aí de papel e celulose são a Klabin, a Fibria, Suzano, Eldorado Brasil e a Celulose Irani. Então vamos aos números. Começando aqui pelo lucro líquido, os lucros são bem expressivos, são empresas que têm uma relevância muito considerável. Então, o maior lucro líquido aqui de 2016, o primeiro semestre de 2016, foi da Klabin, 2 bilhões 342, seguido de perto aqui pela Suzano, 2 bilhões e 79, em terceiro Fibria, 1 bilhão 718, quarto Eldorado Brasil, Eldorado Celulose, e por último a Celulose Irani, 1 milhão de reais. Percebam que em relação a 2015, todas elas, à exceção da Celulose Irani, tiveram uma melhora no seu lucro líquido. No caso aqui, a Klabin e a Suzano tiveram prejuízo em 2015 e se recuperaram fortemente agora em 2016. Depois do lucro líquido, a gente dá uma olhada no EBITDA e no EBITDA a gente também vê uma melhora nas condições aí operacionais das empresas. Só que percebam que em relação a ranking, o maior lucro não necessariamente é da empresa que tem o maior EBITDA. Vocês percebam aqui que a questão do EBITDA, o maior EBITDA é da Suzano, seguido de perto pelo da Fibria. Em terceiro é que vem a Klabin. Mas falando especificamente aí dos números, todas elas tiveram uma evolução no EBITDA, à exceção do Fibria, de 2 bi 120 caiu para 1 bilhão 992. Depois do EBITDA, a gente dá uma olhadinha aí na margem EBITDA e na margem líquida. Essas margens aqui são em relação à receita operacional líquida. E aí a gente percebe que os percentuais de margem EBITDA são bem consideráveis. 43,9% para a Klabin, não é a maior aqui da Eldorado Celulose, 55,4%, mas tanto Klabin quanto Suzano e Fibria estão aí na casa dos 40%, 44%. Por último, 35,1% para a Celulose Irani. Já a margem líquida teve uma variação bem considerável, 74,1% para a Klabin, seguido bem distante da Suzano, na sequência a Fibria, por último, penúltimo, 14,9% Eldorado Celulose e por último 0,3% aí para a Celulose Irani. Então depois da margem bruta, margem EBITDA e da margem líquida, a gente vai para os fluxos de caixa. E aí os fluxos de caixa dessas empresas mostram algumas variações. Fluxo de caixa operacional, ou seja, o dinheiro gerado aí pelas operações de compra e venda, produção e comercialização dos seus produtos, tiveram aí valores consideráveis, 1 bilhão e 51 para a Klabin, 1 bilhão 358 para a Suzano, 2 bilhões de reais, pouco mais de 2 bilhões de reais para a Fibria. Aqui é o Eldorado Celulose, apesar de um EBITDA de 860 milhões, o fluxo de caixa operacional dela no primeiro semestre foi negativo em 168 milhões de reais. E a Celulose Irani, 15 milhões de fluxo de caixa operacional. Já em relação aos investimentos, todas elas estão aí do ponto de vista de fluxo de caixa, tendo um importante realização aí de investimentos. Quase 1 bilhão e meio de reais da Klabin, quase 1 bilhão de reais aqui, um pouco menos de 1 bilhão de reais da Suzano, 3 bilhões e 700 da Fibria, 360 milhões da Eldorado e aí 24 milhões da Celulose Irani. Os financiamentos, aí é o fluxo de caixa de financiamento, ele tende a ser uma situação líquida entre o que a empresa capta positivo e o que ela paga negativo, e é aqui o que a gente está vendo, isso tanto para instituições financeiras, empréstimos e financiamentos bancários, debêntures, como também dinheiro do sócio. Então, essa posição positiva aqui da Klabin, 608 milhões, significa que ela mais está recebendo do que propriamente pagando. Já a Suzano está mais pagando do que recebendo, Fibria da mesma forma está mais recebendo do que pagando e Eldorado também. Aí a Celulose Irani mais está pagando do que recebendo. Isso tanto a título de empréstimos para bancos como empréstimos ou dinheiro aí dos sócios. E aí por último a gente vê a situação tanto de dívida bruta quanto de ativos totais. Então dívida bruta, a maior é a Klabin,
mas percebam que não é a que tem os maiores ativos totais. Depois a gente tem a Suzano, 12 milhões e 800, seguida de perto pela Fibra, 12,7. Em quarto, aí, 9 bilhões de reais de dívida bruta a Eldorado e por último 773 milhões de reais Celulose Irani. Percebam que em relação ao primeiro semestre de 2015, a Klabin teve um aumento de 3 bilhões e 800 na dívida bruta, a Suzano caiu 1 bilhão de reais, Fibra subiu também 3 bilhões e 600, Eldorado também subiu 860 milhões, aqui a gente deixa em amarelo porque teoricamente dívida não necessariamente é um item bom. E por último, os ativos totais, vocês vejam que a primeira seria a Fibra, 30 bilhões de reais, seguida de perto pela Suzano, quase em linha com a Klabin. Em quarto lugar, 11 bilhões a Eldorado. E por último, vocês vejam que a menor de todas elas aqui é a Celulose Irani, 1 bilhão de reais. É isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.